Ei, eu, família, what's up? Já estamos aqui de volta para a segunda parte do nosso programa 2 contra 1 e hoje temos um convidado extremamente duro, meu homeboy Fly Squad. What's up? Como é que é? Estamos a falar do CEO da RRPL. Devias ter mais energia a me anunciar, boy. Ah, é? Por quê? Extremamente duro. Não, it is, nigga. E como é que é? Como é que estás? Yeah, I'm good. Finalmente estou aqui. Conheço o programa desde a criação do mesmo, né? Quando era apenas uma ideia. Acho que já passou um ano, vocês entraram nisso, né? Começando pela cena do YouTube. 2 anos, estamos a caminho de 2 anos. 2 anos, exato. Yeah, e é fixe, ok, I'm good. Qual é o feeling que estás aqui connosco? Pergunto a vocês qual é o feeling de estarem aqui comigo. Não, mas é confortável, estás a ver? É fixe. Está tudo bom. Mas antes do mais, vamos aqui celebrar, né? Aqui o facto de tu teres vindo e um dos slogans daqui do canal é que celebramos a amizade. O mais importante são as pessoas. Partilhamos histórias também, né? São muitos anos. Mas aqui agora eu quero te perguntar, qual é a caneca que preferes, a tradicional ou a moderna? Coloquem nas duas e eu vou me deliciar aqui, estás a ver? Então, vou sentir o gostinho dessa. Essa é a tradicional, né? Essa é a tradicional. E a modernidade também como faz parte daquilo que nós temos feito. Então, atualizar um bocadinho, um upgrade. Enquanto o nosso garçom aqui serve, eu vou te fazer já uma pergunta. Ok. Tu deste uma dica recentemente a dizer que merecemos um Globo de Ouro, mas enquanto isso os prémios vêm de fora, né? Isso depois tu recebes a placa que atingiu 100 mil. Tu achas que a posição que a RPL se encontra no jogo nesse momento não te satisfaz? Não, satisfaz porque nós temos todo o amor do público, estás a ver? E isso é aquilo que se espera no final do dia. Antes de põe isso ok. Vamos aqui brindar. Que sangue é boa. Sabe melhor assim, nos 2 copos. Mas também as dizendo. Bem, eu acho que satisfaz, né, o posicionamento que nós ocupamos, porque sabe que viemos de um movimento antigamente, até nós mudarmos isso, era um bocadinho preconceito por parte das pessoas porque nunca levaram a sério, estás a ver? E a forma como o trabalho foi desenvolvido desde o início, os patamares que foram sendo atingidos consoante o tempo, nos colocou numa posição boa relativamente à visão das pessoas e a forma como eles se entregam ao nos receberem em qualquer atividade é fixe. Então acho que isso no final do dia é o mais importante, né? Quando fizeste menção sobre eu ter falado do Globo de Ouro, era mesmo só para provocar, estás nas redes sociais. As instituições. Nesse caso, isso é um alerta às instituições? Pode ser um alerta, mas é tipo agridoce, estás a ver? É mais uma provocaçãozita, para eles também ficarem um bocadinho mais atentos, não é? Não que o nosso interesse seja isso, o que nos faz é o calor humano que tu consegues ver nos nossos eventos, estás a ver? Os prémios, no meu ponto de vista, é um acréscimo. É importante, é fundamental, porque acaba por ser uma carga motivacional a qualquer pessoa que esteja envolvida nisso. É fixe, temos um prémio aqui. Quando recebi a placa do YouTube, foi good ter aquilo em mão, porque foi uma meta atingida e depois fomos gratificados com aquilo, estás a ver? Então, dá gozo, estás a ver? Dá pica, é uma questão de massagear o ego, estás a ver? Então, na banda existem várias atividades que eu acho que eles deviam prestar mais atenção naquilo que nós temos feito, porque o nosso programa tem várias vertentes, tu podes ver de várias formas, que vamos começar por ser uma parte que faz parte do jogo, que movimenta, além de trazer novos artistas, porque repara que esses que estão ali amanhã podem ser os novos, né, a tocarem nas rádios, a atingirem grandes números em termos de vendas, shows, e tem que haver um início, né? Eu particularmente quando artista comecei com isso e aqueles que estão lá também podem ter a mesma trajetória nesse processo, né, de movimento hip-hop, música, rap. Então é preciso tomar um bocadinho de mais atenção porque depois o artista acaba por sentir mais dentro daquilo que é a cultura e os prémios podem dar, né, esse incentivo, né, naquilo de fazer com que ele cresça mais em todos os aspectos. Então, quando falava sobre sermos várias vertentes, é nisso, né? Dentro do jogo e também depois a questão projeto social, porque tem rapazes que dentro disso vão criando ocupações, há quem só vive disso, né? Quando se fala a viver, né, é uma questão um bocadinho discutível, mas a única fonte de rendimento que tem é esta.
Então, é um show, tem um apresentador, tem uma produção, tem os protagonistas principais que podem ser revelação de alguma coisa e depois, no meu ponto de vista, é o melhor show que nós temos cá no país, isso é indiscutível. Isso é uma opinião pessoal e eu acho que os nossos fãs podem concordar, porque ali tu tens várias coisas, estás a ver, numa só, estás a ver? Então, é exclusivo, é um material inédito, né? Tu não tens um artista que vai rimar aquilo que tu já ouviste num CD. Tens alguém que traz um material novo, que escreveu durante semanas, ensaiou, preparou-se para estar ali e vai diante das câmaras, estás a ver? Depois a encenação que se cria à volta. Nós, em anos anteriores, não muito agora, tivemos, por exemplo, o Paizão que levou, né? Pode ser um bocadinho ofensivo para algumas pessoas, mas ele levou um caixão para o adversário, estás a ver? Então é um entretenimento, é a forma como eles vão criando ali os seus, né, métodos para trazer espetáculo às pessoas, estás a ver? Então, deviam prestar atenção e por diversas outras razões, estou a ficar aqui a falar, vamos levar o programa todo. Mas tu sentes realmente falta deste reconhecimento das instituições? Não basta só o reconhecimento do público, porque afinal de contas o público adere em massa aos eventos e não achas que não é suficiente? Achas que esse reconhecimento das instituições que premiam com vários concursos ainda sentes falta disso? Não é uma questão de sentir falta, estás a ver? Mas sabes que é um feeling que a dada altura acaba por ser um bocadinho malaico, porque é a exclusão, estás a ver? Por que não? Se fizemos quase o mesmo, se temos quase as mesmas características, e aí vem a pergunta, por que não? Por que não ver aí uma menção? Olha o trabalho que está a ser desenvolvido, quantos destes jovens podiam estar a fazer uma outra coisa? E por que é que eles não prestam atenção? Por que é que acham sempre que é uma brincadeira? Lá está, tu tens o reconhecimento que é o fundamental do povo, tens a adesão, né, em massa, mas tens pessoas que acham que isso é um passatempo, estás a ver? Tens famílias a comerem sobre isso, estás a ver? Se tu me definis aqui os outros movimentos, ou vamos até ver as atividades que são premiadas ali, vamos separar aqui algumas coisas, mas vamos colocar outras que contêm semelhança com as atividades dos Reis do Rompimento e a própria natureza do projeto em si, estás a ver? Por exemplo, tu tens programas que vão premiar os jovens angolanos, estás a ver? Não me lembro aqui muito bem os nomes, mas há jovens da banda, olha, jovens da banda, tipo, ok, nós somos jovens da banda ou não? Sim. E estamos a fazer alguma coisa relevante e coloca relevância nisso, atenção, estás a ver? Não sinto falta porque, na verdade, o foco não é exatamente esse. Pode até ser um bocadinho contraditório o que tu aqui a dizer, mas é aquela, tipo, tu tens a informação à tua frente, não é? E olhas, tipo, uou, são 6 anos, nós não estamos aí, what up? O que é que falta? O que é que está de errado aqui? O que é que nós não temos que é obrigatório ter para fazer parte daquilo? Porque os meus rapazes merecem ter aquele reconhecimento, estás a ver? E o reconhecimento, do meu ponto de vista, deve vir de várias formas, porque ali está o crescimento, né? Nós crescemos tudo muito fruto daquilo que os nossos fãs nos dão, o apoio, né? O envolvimento que eles têm. Tu sentes a emoção após uma barra naquele local, e mesmo até quem está em casa a ver, porque depois isso se revê na rua. Quando tu passas numa zona, agora está a rolar a boa dica do Nice Zulu 300, está toda a gente a falar sobre isso. Até agora o Benilau deu a dica na última batalha. Toda a gente a falar sobre isso. O slogan do Kanga G, canalha. Tipo, há ali coisas que entretêm as pessoas e ajuda elas também a serem mais produtivas, estás a ver? Então, não é uma questão de sentir falta, é mesmo só olhar e sentir-se excluído, estás a ver? Ok, eles não nos querem colocar ali, eles devem ter as suas razões, e eu falo isso num cômputo geral, porque existem várias premiações, e nenhuma delas, a não ser aquilo que faz parte da cultura, que é o Angola Hip Hop Awards. Nós ganhamos, acho que há 2 anos atrás. 2016. 2016, há 3 anos já, ganhamos o melhor evento do ano. O evento do ano, estás a ver? Mas se tu fores ver outras premiações, não há ali nenhuma categoria que, no ponto de vista deles, acho eu, eles conseguem nos enquadrar. Que eu acho isso um bocadinho estranho, não é? Eu não vou considerar isso absurdo, porque depois há as críticas sobre a falta de qualidade num outro ponto que nós não temos, além de ser um projeto independente, mas é estranho, não é? Nenhuma menção honrosa, porque a juventude angolana, acho que eu não posso aqui adiantar percentagens, mas acho que metade disso sabe o que são os Reis do Rompimento, estás a ver? Então, mas não é uma questão de sentir falta, né? Nada a ver. Fly, o teu distanciamento do mundo da música é consequência da evolução que a RRPL teve ou foi propositado?
Pá, aquilo foi acontecendo. Eu costumo dizer que a minha vida é um freestyle, estás a ver? Porque as coisas vão acontecendo, é tudo um improviso. Vem na hora e eu vou agindo consoante aquilo que me aparece. Por exemplo, se tu colocas um beat, eu vou rimar consoante aquele beat. Então é tudo relativo. Mas não foi exatamente a questão, a RRPL, tu relacionaste, não é? Sim, sim. Não foi. Era para ser mais pessoal, estás a ver? Tipo, é mais pessoal porque eu, na verdade, nunca fui um jovem com amor extremo pela música rap no que toca à criação, estás a ver? Sempre fui alguém. Eu gosto de rap, estás a ver? Mas eu não sinto que tenho amor por isso, porque acho que é muito mais profundo. Eu vou separar aqui as coisas. Eu estou dentro do movimento, mas o meu amor por aquilo que o movimento nos dá, né, que a cultura nos dá, não é a música rap, é mesmo o freestyle, porque eu vim dali, eu sou fruto disso. O meu amor está ali, então eu acho que eu me encontrei. Estás a ver? E quando tu te encontras, acabas por, de alguma forma, dar sequência àquilo que sempre foi o teu objetivo. Né? Há um propósito nisso. Eu, quando comecei, pensei logo, tipo, damn, isto é fantástico. Eu ouvi Big Show Cidade nos anos 2000, 2001 e fui logo influenciado. No primeiro dia que ouvi, algo disse, tens de fazer isso. E isso és tu. Né? Aquela questão da criação, o improviso de rimas e tal. E comecei logo com o rompimento, na minha primeira exibição fora de casa, porque eu comecei algumas semanas a ensaiar em casa, tal, e não sei o que e tal. A minha primeira exibição, quando saí para a rua, não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. É já alguém a me provocar, também és rapper, vou-te dar. Eu estava assim, tipo, eu já, e pronto, estás a ver? E aconteceu. Então, essa era a minha paixão, e quando percebi que podia fazer muito mais, né, do que aquilo que era o habitual dentro do nosso circuito, eu senti que tinha uma missão, tinha um propósito, estás a ver? Era transformar isso em algo grande, estás a ver? E consequentemente outras coisas foram perdendo impacto naquilo que era a minha vivência. A música foi uma dessas coisas, alguns relacionamentos a nível pessoal, estou a falar de amigos, familiares, porque eu sou uma pessoa, hoje em dia sou uma pessoa muito mais fechada do que já fui anteriormente. Não vou me considerar um antissocial, mas sou uma pessoa muito reservada e prefiro estar no meu canto, na minha zona de conforto, no sentido de alguma forma me cultivar mais e crescer dentro da minha zona de conforto, do meu trabalho, estás a ver? Yeah. Flay, 6 anos do Reis do Rompimento, eventos nacionais, internacionais, placa do YouTube, salas sempre cheias. É um claro exemplo de um projeto de sucesso. Qual é a fórmula para se chegar até esse nível? Credibilidade naquilo, mano. Primeiro, tu tens de se sentir identificado com o que estás a fazer. Esse é o meu ponto de vista. Eu estive envolvido em algumas coisas e não tive sucesso, né? Porque não havia uma identidade, né, própria diante daquilo. E quando encontrei o rompimento, tivemos várias dificuldades, vamos tendo até agora, isso é relativo, ora estás bem, ora não estás. Mas se tu não acreditas naquilo que estás a fazer, não tens como ir longe, a não ser que existam outros mecanismos que te façam chegar, né? Como as tais influências, o investimento em massa em termos de financiamento. Nós nunca tivemos isso, nós não tivemos influência, nós não tivemos investimento em massa em termos de budget, mas nós sempre tivemos amor pelo jogo. E isso depois começou a ser contagiante. Primeiro era apenas o meu amor por isso. Yeah. Eu lembro-me quando comecei, na verdade a ideia foi desenvolvida em novembro de 2012 e comecei a executar 2 meses depois, em janeiro de 2013. E parecia que era eu acreditar naquilo apenas, tipo, isso funciona. Porque eu também fui influenciado, estás a ver? Quando digo que me encontrei é porque eu vi algo que me identifiquei e senti-me logo na condição de fazer isso aqui. E trouxe isso aqui, né? Acreditei desde o primeiro dia e até hoje acredito, desculpa, que nós vamos possivelmente algum dia desses atingir números nunca antes imaginados. Hoje já se imagina porque os próprios fãs, de tanta fé que têm no projeto, já vêm com sugestões do tipo, vamos fazer um show nos Coqueiros, por exemplo. Isso é sugestão de um fã ou de vários fãs a cada show, a cada comentário que se vê nas redes sociais. Vê-se que a credibilidade já não é apenas minha. Então, quando se juntam pessoas do género, quando a força de vontade, quando a fé é ali o ponto principal para essa reunião, não, isto é possível, estás a ver? Yeah. Tu consegues chegar longe. E eu que tem acontecido conosco, antigamente era eu
Depois passou a ser os artistas, né? Já no primeiro ano, nós tivemos, por exemplo, o Hacker MC, o Niga Ney, eu lembro-me de todos que passaram aqui, né? Pode-me falhar um, mas dos 100, estão todos aqui na minha cabeça. Depois surgiu o Niga Fix, depois veio o Paizão, depois veio o MCA, e esses foram os primeiros. Depois veio a Medusa, Mente Mágica vem também nessa altura, né? E depois todos eles começaram a ter credibilidade naquilo que estava a ser feito. É isso mesmo, estás a ver? É isso mesmo que nós queremos, é isso que vamos fazer. E aquilo foi crescendo. Depois disso, a equipa à volta também começou a acreditar. Depois acaba por ser um mecanismo, né? Que é algo que gira à volta disso, é a credibilidade. Por exemplo, hoje já temos pessoas que acreditam, não sei se posso mencionar aqui uma ninguém. Não, fica à vontade, fica à vontade. Sabes, eu tive por exemplo, o Inamoto é das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa que ligou para mim em 2013 para falarmos sobre isso. Como é? Esse mesmo estás a fazer na Tuga também estão a fazer, boy, como é que é? Estás a ver? E eu lembro muito bem desse dia, porque eu sei onde é que estava, o que é que eu estava a fazer nesse dia e foi uma ligação muito importante, foi das primeiras pessoas dentro do jogo que ligou para falar sobre isso, antes de nós pensarmos em trabalhar juntos, estás a ver? Não, pá, muito fixe, continua e tal, vou lá dar uma olhada para ver como é que é e tal. Na verdade, ele já é meu amigo há muitos anos e acho que ele sentiu que, tipo, não, essa é uma cena fixe, o meu troco é que está a fazer, ok, vou mandar energias positivas para o Niga, estás a ver? Antes de estar envolvido. Depois foi entrando, é um processo que depois foi, acho que, tipo, o teu amor vai sendo contagiante a quem está à tua volta, não tem como. Quando tu colocas 200% daquilo que é o interesse sobre a coisa, quem está à volta vai colocar 50%. Se tu aumentas mais 50%, ele também aumenta 50%. Depois chega uma altura que é proporcional, estás a ver? Os dois começam a acreditar da mesma forma. Então, nós tivemos vários momentos e várias pessoas que passaram por nós, mas de 2015 para cá, não alterámos mais em termos de equipa. E continuamos com os mesmos. Todos nós acreditamos. Nós temos visto recentemente fotos do Fly no Instagram, com grandes fatos. E tem surgido no Facebook aí uma conversa de que o Fly está bala, está muito comum. Eu vou te fazer aqui uma pergunta, preciso de uma resposta também. Objetiva? Gozas de uma boa saúde financeira? Para aquilo que são as minhas necessidades, sim. Né? Estás a bala? Mas, não estou. Mas a RRP lhe dá dinheiro. Bem, é assim, isso é relativo, né? Vamos lá, porque na vida tudo, eu acho que nada é exato, não é? E há tempos em que temos coisas boas, há tempos em que temos coisas más, não é? Mas tipo nesse Mas momento antes de falar sobre a RRP, é que a minha fonte de rendimento a nível pessoal não vem apenas dos restos de rompimento, não é? Eu particularmente trabalho, né? As pessoas não devem esquecer isso. E dentro daquilo que é a minha carreira a nível pessoal, vai existindo progressões. O que eu oferia ontem como ordenado não é o mesmo que tenho hoje, né? Houve algum crescimento, né, nesse aspecto. Logo, como está tudo relacionado, que eu não vou dizer que eu cometi um erro, mas como o Fly é RRPL, acaba por estar tudo misturado. Eu nunca tornei público o que é que eu faço, onde trabalho. Há pessoas que sabem porque há um encontro comigo, além de ser uma empresa privada, mas está exposta publicamente e todos nós usamos os serviços dela, ou quase todos nós, né? No entanto, há sempre aquele contacto às vezes com o pessoal, estás aqui, afinal trabalhas aqui? Não, trabalho aqui. Eu não escondi isso para ninguém, mas nunca tive necessidade de tornar isso público, né? Como algo, pronto, porque é uma empresa grande e... Mas respondendo exatamente aquilo que é a nossa questão em torno da RRPL. Não, tipo, da RRPL, se tiveres que separar tipo, as tuas finanças do teu trabalho pessoal e da RRPL, a RRPL dá algum dinheiro suficiente para... Não, para sobreviver não. Senão eu já deixava, né? Eu tive várias conversas com o Inamoto sobre a questão de fontes de rendimento, quanto mais tiveres melhor. Eu acho que se eu dependesse da RRPL eu já estaria na bancarrota, né? Porque há alturas em que está tudo bem, há alturas em que não está. Hoje temos um patrocinador, mas podemos não ter. Então a vida é assim, estás a ver? Houve alturas em que eu usava o meu salário, né, para financiar coisas da RRPL. Né? Inclusive pagar o meu pessoal, pagar artistas que fazem parte disso, estás a ver? Usava já o meu salário, inclusive tive problemas em casa por causa deste pequeno pormenor de estar a ser irresponsável daquilo que pode ser a nossa fonte
de rendimento e estar a ser desviada para este propósito que naquela altura parecia não ser tão importante e que não dava nada, porque só dava despesas. E as pessoas vão falando sobre isso e com justa causa é legítimo, porque eu nunca disse que eu sou técnico de finanças, por exemplo, não é? Então é natural que eles não tenham conhecimento. Eles só me veem como fly da RRPL e depois passaram a ver fatos, né? Passaram a ver uma mudança naquilo que era a imagem, né? E começaram a relacionar que tal. Não, eu apresento-me assim quando vou trabalhar e vou ter que admitir, passei a ter um vício, né, em fazer fotos, então comecei a exibir, não vou dizer exibir, mas comecei a apresentar-me assim para aquilo que são os meus fãs, para as minhas plataformas, porque é o meu dia a dia, quem se cruza comigo vê, eu só não fazia fotos como em 2014 ou 2015, hoje nessa altura vou fazendo algumas fotos e vou tornando público como eu estou, né, no dia a dia. Aqui tenho aqui uma frase que é tua numa música, que tu dizes, olhando bem a foto, chega à conclusão que a política reflete o comportamento do cidadão. Isso é uma passagem tua na música, o sermão do Projeto Império. O que é que te fez chegar a esta conclusão? Olha, porque é aquilo que se vê no dia a dia, não é? O comportamento das pessoas, porque assim, não devemos esquecer que políticos são pessoas e estão inseridas numa sociedade, e a sociedade tem padrões, não é? Alguns padrões são executados com perfeição por quase todos nós, outros não. E essa questão de comportamento é uma afirmação baseada naquilo que eu costumo ver no dia a dia. Nós funcionamos exatamente da mesma forma. Por exemplo, o dinheiro público, né? Hoje tu lidas com pessoas que fazem uso daquilo que não lhes pertence, né? Como são situações pessoais, individuais e não são tornadas públicas, não se tem conhecimento sobre isso. Mas é quase relativo, né? Porque, por exemplo, essa questão da política, eles estão ali para cuidar daquilo que é nosso, que é produzido por nós, não é? Só que o apropriamento acaba por ser algo normal por essa questão da corrupção. Nem todos nós somos corretos, né? Então chega uma altura em que quem vê muito, e aqui na banda temos muito disso, em diversas áreas. Niggas bastarem estar diante de uma quantia exagerada naquilo que é dinheiro, acabam por se apropriar, né? Negócios de pessoas que tomaram parte, facaram uns aos outros e tal. Então, para mim, isso está tudo relacionado. É o comportamento das pessoas, é assim que o ser humano é. Principalmente numa sociedade como a nossa, que não é tão instruída e acaba por ter problemas de gerência, estás a ver? Da arrogância. Atenção, a arrogância do político que está no seu carro é semelhante ao empresário que está na sua empresa. Todos se sentem em cima por causa do posicionamento que ocupam, estás a ver? Então, está tudo interligado, no meu ponto de vista. E quando estamos a fazer essa música com o Kid, nós estamos muito a pensar sobre isso, mas onde é que está a falha? A falha está naqueles que estão ali ou está em todos nós? Estás a ver? Tu consegues ver o reflexo. Não me vem aqui à cabeça praticamente tudo aquilo que eu pensei para construir esse verso, mas a análise foi feita nesse contexto, né? O reflexo daquilo que se vê na política é o nosso. Né? Nós somos corruptos por natureza aqui nessa sociedade, porque quando temos algum problema na estrada com a polícia, a primeira coisa que perguntamos para não termos que ir mais longe, mas velho, deixa-me só resolver isso aqui e tal, estás a ver? Nós temos essa particularidade aqui, quando temos um filho que está com dificuldade na escola, o pai vai lá ter uma conversa assim um bocadinho mais bonita e tal. Quando solicita-se emprego a um amigo, mas não tem alguma forma diferente? Posso dar alguma cena? Põe lá um puto aí, para arranjar um emprego e tal. Quer dizer, é praticamente essa forma de trabalhar que se reflete também na política, o tráfico de influências, né? O apropriamento daquilo que não nos pertence, o problema de gestão. Nós temos esses problemas e os políticos somos nós, estás a ver? Nós fizemos isso e eu acho que quando tu chegas para apontar o dedo, porque já se apontou muito o dedo e não se viu solução, mas agora tu te perguntas, mas será que a solução não é individual? Se tu não mudares, não terás a mesma atitude do outro lado. Por que é que tu não mudas primeiro, né? Por que é que tu não aceitas a punição na rua porque cometeste uma infração na estrada, alguma irregularidade, com naturalidade e vais às instâncias, né, apropriadas para cumprir no dia seguinte, dar exemplo? Falhei e devo pagar pelo meu erro. Por que é que tu não aceitas para poder apontar o dedo? Porque aquele que está a apontar o dedo é a primeira pessoa que erra num outro fórum. Estás a ver? Pode não ser público, mas ela está, é o reflexo. Amanhã essa pessoa que está a cometer o erro de ser corrupto, não é? Porque o corrupto não é só aquele que aceita, é também aquele que promove a corrupção, que está ali. Tu compras um telefone roubado na rua,
Não estás a contribuir. Não estás a contribuir para a redução de roubos e até inclusive assassinatos por causa disso, estás a ver? Então, lá está, é o exemplo. Se nós como sociedade darmos exemplo, né, que é muito difícil, porque é por causa da instrução, a questão da educação, que tem alguma debilidade, ou até várias, não é? E a educação circula de escola a casa, estás a ver? E hoje estamos todos muito ocupados com trabalho, com redes sociais, com aquilo que a televisão nos fornece. Quer dizer, há muita distração hoje em dia, estás a ver? Supostamente devíamos estar um bocadinho mais espertos, mais inteligentes, porque há muita informação, mas ao mesmo tempo há muita distração, porque é feito um filtro de forma errada, estás a ver? Aqui é um conjunto de fatores que, do meu ponto de vista, esse verso devia ser consumido da melhor forma e as pessoas deviam tirar alguma lição dali para levar em causa alguns pormenores que nos possam permitir ser diferentes, estás a ver? É exatamente assim que eu vejo as coisas. Falando em redes sociais, distração, recentemente vi uma publicação, se calhar também tu viste, do Monostério, no Facebook, na qual ele mandava uma crítica para a cena do movimento hip-hop e dizia que existe muita hipocrisia no rap e existe muito amiguismo naquilo que se dizem, dizer a verdade sobre um teu amigo relativamente a uma música. Tipo, concordas mais ou menos com esse ponto? Concordo, sim, claro, concordo, porque somos sensíveis. Nesse caso, qual seria um amigo teu que tu lhe tivesses que fazer uma correção de alguma coisa que ele tinha que melhorar, tipo barras, skills, letra, enquadramento no beat? Se tivesses que dar uma opinião a um amigo, quem seria esse amigo? Hoje em dia é muito difícil eu falar sobre isso porque eu sou uma pessoa de poucos amigos. Se eu te colocar aqui, não tenho 10 amigos. Não, mas mesmo que fossem 3, por exemplo, que fazem rap. Lá está. Os meus amigos estão quase na mesma linhagem que eu, estão focados em outras áreas. E aqueles que eu considero amigos, por exemplo, Namor já não canta, então ia ser verdadeiro com ele. Nesse momento não tens nenhum amigo que canta. Tenho o Bautapi, mas não seria essa pessoa a ser criticada por mim, porque dos meus amigos, por exemplo, tens o Kid, tens o Lucácio, que não está a cantar, tenho o Bautapi, que está a cantar, mas o Bautapi tem feito um trabalho excelente, não é? E o Bautapi cresceu muito musicalmente. Há anos atrás eu apontei críticas ao Bautapi, mas isso em fórum privado, e porque era assim que nós funcionávamos. O Bautapi ouvia as minhas rimas e eu ouvia as rimas dele, estás a ver? Antes de tirar para as pessoas, nós falávamos sobre isso. Não, aqui, estás a ver? Nunca poupámos um ao outro de falar alguma verdade. Embora que eu particularmente tenho dificuldade em me dirigir a alguma pessoa e ser sincero, porque nós somos sensíveis por natureza, estás a ver? E essa questão que o Mono focou. Eu não vi a publicação do Mono, mas essa deixa que tiraste aqui faz todo sentido. Nós, dentro do movimento, somos hipócritas, somos aproveitadores, sabes que eu costumo dizer que nós somos a pior espécie que existe dentro do movimento, nós rappers, estás a ver? Okay. Por causa do nosso ego, estás a ver? Nós somos egocêntricos, o movimento nos educou assim, aquilo que nós consumimos nos tornou assim como pessoas. É claro que isto não é geral, mas eu vim de uma zona onde a competição era praticamente essa, de quem é mais, estás a ver? Se tu olhas aquilo que eu digo no freestyle, se tu olhas aquilo que eu, normalmente em termos de música, no que toca skills, disse, era muito eu. E o eu te coloca num circuito, né, muito egoísta, porque és tu apenas que mais importa, que és mais poderoso, que és o tal. Não que seja errado, mas que pode até ser visto de forma negativa para pessoas mais sensíveis. Tu oprimes a tua opinião relativamente a algum artista que seja da praça, para não teres que quebrar uma amizade, já fizeste isso ou tens feito isso? Eu nunca me senti numa posição, uma opinião, se calhar pública, para preservar uma amizade ou uma relação. Pode não ser uma amizade, mas uma relação. Bem, enquanto rapper, não tinha problemas em admitir que o fulano não estava good. Mas hoje, como responsável de um projeto que é visto por todos e até aprovado pelo movimento, não é? Porque eu recebo artistas que vão lá nas vestes de júri, pessoas que querem assistir. E é o que eu estava a dizer aqui, vou voltar ao que disse, nós somos muito sensíveis, né? E essa questão de ferir o outro, embora seja subjetivo, mas acontece por nada, estás a ver? Só por uma coisa mínima já se sentimos magoados. Eu não vou apontar o dedo, eu vou me enquadrar nessa posição. Mas eu tenho feito um exercício para não cair muito nisso, porque as críticas estão ali, devem existir, embora que deve-se haver aí um parênteses, as críticas devem ser construtivas, é assim que eu penso, não destrutivas. Nós temos o hábito, quando queremos falar de alguém, destruir a pessoa, não construir, estás a ver? Porque nós estamos em fase de construção como seres humanos, né? Então é necessário cada bloco ser colocado no lugar certo,
Não é? Tu, quando queres corrigir uma obra, a não ser que seja um caso extremo, não vais chegar e demolir de primeira. Vais olhar os erros, não, esta parte aqui está errada, ficou torto por isso. Então, o que está certo, vamos separar. O que está errado, vamos tentar reconstruir. E é assim com os seres humanos, estás a ver? Então, eu penso dessa forma. Ferir, para mim, é o errado, porque pode dar coisa. Dentro daquilo que ainda falando sobre o rap, como é que tu olhas para a questão do ghostwriter? Qual é a tua visão com relação a esta... Tornou-se um trabalho de alguns, né? Mas é difícil respeitar, porque assim, o que é ser rapper, afinal? Estás a ver? Nós temos padrões, o pessoal que está em casa, ghostwriters, são aqueles escritores fantasma, né? Os que escrevem para outras pessoas, estás a ver? Não, man, não dá para concordar, man, porque tens de ser criador. Porque o rap é um estilo muito exigente, estás a ver? E a partir do momento que tu te deparas com uma situação de alguém que não é original, porque tu estás a transmitir as tuas emoções, as tuas opiniões, os teus sentimentos numa letra. Pelo menos foi assim que eu aprendi sobre a música rap. Estás a ver? Não importa o que é que tu vais dizer, se tu estás bowling, se estás mal, mas são as tuas emoções, é a tua visão, não de outra pessoa. Tu não podes ser o intérprete. Nós aqui no movimento temos que realmente levar em causa alguns pormenores, porque é assim que ele foi feito. Infelizmente, as coisas não continuaram a seguir o seu percurso natural, porque depois começou a surgir outros interesses, né? A indústria, quando invadiu o nosso movimento, alterou um bocadinho aquilo que era a visão e pensamento dos próprios artistas. Começaram a ficar frágeis no que toca à escrita, já não era fundamental ser coerente nos versos, era só já está, estás a ver? Então isto de alguma forma criou debilidades, né? E aqueles que sentiram-se incapazes de poder criar algo, foram atrás daqueles que pudessem fornecer esse material para estar à frente e rimar como se fosse um produto dele, mas do meu ponto de vista... Não respeita as MCs que interpretam só. O respeito é extensivo, né? Não posso dizer não respeito MCs, porque ele pode ter um ponto bom até a rimar, a transmitir a mensagem, por exemplo, estás a ver? Mas fica difícil olhar para aquele artista como alguém, né, natural, um gajo original mesmo, estás a ver? Há uma dificuldade do meu lado, não consigo dizer aqui taxativamente, não respeito, porque aí estaria a ser radical demais e acho que todo mundo tem algum proveito. Mas é difícil para mim, tipo, olhar o artista como puro. Posso ter alguma apreciação até por um verso que lhe foi fornecido, mas é reduzido, estás a ver? Fly, o que é que falta no movimento? Acho que eu estou muito longe do movimento. Quando tu falas de movimento, falas da música rap. Da música rap, mas acabas por ter contacto com artistas, né? Até Muito porque pouco. tu tens a questão da RRPL, Essas são temos as sempre atividades. artistas. E não falamos, infelizmente, posso assim dizer, raramente falamos sobre o movimento, falamos da RRPL. Quando os niggas estão lá, falamos da RRPL, porque eles vêm com várias opiniões, várias ideias, e ficamos o dia todo a falar sobre isso. Então, falar sobre o movimento para mim é difícil, porque estou muito longe de dizer o que é que eu acho que falta. Mas nessa ordem de ideias... nesse pouco que tu vês, o que é que tu achas que falta? Para melhorar, nesse caso, né? Eu sou amante da escrita, independentemente do tipo de ritmo que me vais trazer, estás a ver? Tanto é que não escrevo músicas porque duvido muito da minha capacidade de poder transmitir alguma coisa às pessoas. Eu só avanço se estiver bem. Particularmente é um posicionamento que eu escolhi para mim e eu acho que é melhor assim, porque eu quero fazer a melhor rima de sempre. Eu sou muito fã de Valete, estás a ver? E eu acho que um artista que valoriza muito a escrita, para mim, merece todo o respeito. E se for a criação dele, muito mais ainda. Então o que falta no nosso movimento, acho eu, é os rappers apertarem mais na escrita. Porque a escrita é poderosa. Atenção, os grandes pensadores do mundo são lembrados por aquilo que deixaram como legado. Pelo que escreveram, pelas suas filosofias e aquilo que foi desenvolvido por eles. Através desse desenvolvimento em termos de obras literárias, o mundo foi desenvolvendo, foi-se criando muita coisa. Se tu vês aqui a evolução, né, de nós seres humanos, é fruto daquilo que os grandes Da Vinci, por exemplo, não é? Existe Sigmund Freud, existe muitos ali que deixaram ali material extremamente duro para nós sermos o que somos hoje, nas nossas vivências. Porque nós temos que ter uma instrução e para instruir tens que pensar.
tens que ir atrás, tens que investigar, tens que cultivar. E a música deve ter essa componente. Né? Há quem só quer se divertir. Né? Não podemos cobrar isso. A melhor liga de batalhas da lusofonia é aquela que organiza os melhores eventos ou aquela que tem os melhores MCs? Não é aquela que organiza os melhores eventos, mano. É um componente, tu não vais ser o melhor. E atenção, a melhor liga de batalhas da lusofonia é a RRPL. Não, isso é indiscutível. E eu posso falar aqui abertamente às pessoas, não interpretam isso como um discurso arrogante, mas é um facto. Nós trabalhamos para isso. Ser melhor não é apenas ter apenas uma vantagem em algo. Tu tens de ser completo, estás a ver? Tens de ser produtivo em todos os aspectos. Mas é a qualidade artística, onde é que fica? Não é relevante? Quando eu falo de ser produtivo em todos os aspectos, está envolvido isso. Nós somos uma liga onde temos os melhores rappers de batalha. Atenção, nós não vamos aqui confundir uma atividade onde os melhores também perdem, não é? Mas se fizeres uma comparação em termos de qualidade, se fizeres uma comparação em termos de qualidade, comparando com os outros artistas de outras ligas que tu já viste, digo da lusofonia, Moçambique, Portugal, por exemplo, se fores a comparar em termos de qualidade, ainda... Houve uma altura em que eu considerava a Liga Knockout, em termos artísticos, melhor, não é? No que toca à qualidade dos MCs. Liga Knockout de Portugal, nesse Portugal, caso. exato. Porque, pronto, lá está o poder da escrita. Eu, mesmo sendo o organizador aqui, respeitava o potencial dos manos lá, porque sabia que a escrita era à frente, aquilo que se dizia, não é? Mas também existem vários pormenores que tornam um artista muito forte no que toca à escrita. O meio em que está inserido, a educação que tem, estás a ver? A visão dele sobre as coisas, porque tudo influencia. Tu vês a América, o país é evoluído, até um bandido na América é evoluído na forma como pensa, os assaltos como são programados, né? Não sei se é permitido falar sobre isso aqui, mas lá está. A evolução de uma sociedade não se reflete apenas na tecnologia ou no sistema político, vê-se também no pensamento das pessoas. Um artista americano é muito produtivo porque o país dele em si ele obriga a ser produtivo. Estás a ver? Ele tem vários mecanismos, várias formas de tirar proveito disso. E eu via muito a Liga Knockout por razões, né? Do género muito mais forte que a nossa em termos de escrita. Mas as ligas de batalha da lusofonia morreram, não é? E ficamos apenas nós a produzir. A Liga Knockout ainda tem feito alguns eventos, mas hoje tu vês os artistas, eu particularmente sinto que nós evoluímos muito na escrita e estamos realmente à frente naquilo que se trata de ataques ao adversário, técnicas, histórias que se criam, porque não é apenas a palavra, é o que está à volta, é o que o artista nos traz dentro do seu... Por exemplo, o Mente Máscara rompeu com o maestro Beia e o Mente Máscara trouxe uma equipa médica na batalha. Estás a ver? Interpretação, é o espetáculo, a representação, estás a ver? O que ele tem além daquilo que vai dizer, como vai fazer. Então, nós crescemos imenso nesse aspecto. E se fosse em termos de organização, a estrutura empresarial, nós estamos à frente. De tão à frente que quando fomos para Portugal, o evento foi feito por nós. Percebes? Só os melhores têm essa capacidade. Falando nisso, tem uma frase tua que tu disseste ou que tu escreveste, dizer, vou pedir à minha avó para continuar a orar. Isso mostra claramente a relação que tu tens com a tua avó. Como é que ela se sente quando te vê no YouTube ou na televisão, os palcos cheios? Como é que ela se sente? É uma festa, tipo, não é só a minha avó, porque assim, a minha história como pessoa não foi fácil. Não foi difícil, mas não foi fácil. Porque eu sou um filho bastardo, estás a ver? Fruto de um relacionamento provavelmente ocasional, não é? E a minha mãe é a primeira filha dos meus pais, eu fui o primeiro neto. Minha mãe teve-me com 16 anos. E naquilo que é a nossa cultura, eu não acho que isso é cultural, é apenas uma visão dos nossos mais velhos, não é? Que vai sendo alterada, porque se fosse cultural ia se manter. Naquela altura, nos anos 87, quando a minha mãe esteve grávida, depois eu nasci em 88 e tal, era muito difícil, né, um pai aceitar uma filha entrar em casa dizendo que está grávida, estás a ver? Pior ainda se fosse de um gajo qualquer que está aí a namorar com ela.
E curiosamente esse gajo tinha mulher e filhos já, estás a ver? Então era difícil o pai aceitar de bom grado, dizer, não, vamos abraçar e vamos criar. E eu vim dali, dessa dificuldade já desde a minha velha, estás a ver? Tu não tens uma relação com teu pai até hoje? Eu falo como pai, estás a ver? Mas não há um afeto, estás a ver? Tipo, porque eu não cresci como pai, e eu costumo dizer que eu nunca tive uma conversa de 30, 40 minutos como o velho, estás a ver? E eu tenho mais de 30 anos, mano, tenho 31, estás a ver? Sabes o que é isso? Isso, tipo, Estás a ver? te deixa mesmo down, faz-te mesmo... Não me deixa sentes down, falta, não me sentes- deixa down, porque eu decidi aceitar, né, a vida conforme ela é. Nem todos terão, estás a ver? Eu não cresci num lar onde os pais estavam à volta, eu não tive um homem que me instruísse a ser alguém, a lutar por aquilo. Eu tive mulheres à minha volta, a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, muito mais a minha avó e as minhas tias. A minha mãe esteve ao lado, mas não tivemos uma relação muito próxima, por infelizmente razões que nem convém aqui mencionar, não é? Mas eu tive mulheres, principalmente a minha avó, a me dizer assim, assim. E a minha avó chora a cada situação que ela me vê a protagonizar, estás a ver? Porque não era suposto, mano, estás a ver? Supostamente eu tinha que estar ali, pá, deu errado. É mais um desses que está ali na rua, que o pai não quis saber, que a mãe não tinha condições, estás a ver? Deu errado, supostamente devia ser assim. E a minha avó nunca levei um problema em casa dos meus avós, isso posso te garantir aqui categoricamente. Nunca foram bater a porta porque o Fly fez isso, partiu o vidro de um carro, aleijou o filho alheio. Eu tive uma fase onde estive envolvido naqueles grupos de rua, os metralhas e tal, mas estava e não estava no muro, pulava, depois voltava, estás a ver? Porque a minha avó era muito rígida na educação. Eu não faço consumo de nenhuma substância psicotrópica, tu não me vais ver a consumir álcool, eu não sou um rapaz de festas, eu sou muito na minha, então eu não bebo, não fumo, resumindo, e a minha avó olha para mim como alguém que conseguiu fazer alguma coisa diferente, estás a ver? Então, epá, ela rezava a cada show. Olha, eu andei com o Kid no tempo em que o Kid MC teve a turnê, acho de 2007 até 2012, andei sempre a acompanhar o Kid. E a minha avó, sempre que tinha uma viagem, ia acompanhando o Kid, o Samurai na altura, a minha avó fazia uma oração. Quando comecei os Reis do Rompimento, sempre que tinha um show na rua, em qualquer sítio, a minha avó fazia uma oração. Todos os dias a minha avó reza em casa. Eu dormia na sala da minha avó, na altura, eu dormia na sala da minha avó até os 22 anos, 23, estás a ver? Dormia com a minha mãe no quarto, né? Tinha que dividir o quarto com a minha mãe e mais duas tias. Mas depois já tinha mais de 18 anos e não tinha um espaço para mim, então tinha que dormir na sala, pôr o chão e acordar cedo, estás a ver? Para depois ter que arrumar e tal, pode vir uma visita e não sei o quê. E vários tios já me encontraram a dormir ali. E a sala está aqui, a porta do quarto dos meus avós está aí, estás a ver? E eu estou a ver a minha avó está a rezar, está a me mencionar na versão dela, estás a ver? Então, mano, a última vez que eu chorei, de verdade, foi a reclamar da vida para a minha avó, estás a ver? Então é uma relação muito forte, estás a ver? Então, e eu sei, eu acho que ela acreditou muito em mim, estás a ver? Quando eu sentia rasteiras da vida, ela metia uma mão na cabeça e dizia, não, vai dar certo. Sempre achou que eu era especial, por alguma coisa qualquer, não, vai dar certo, estás a ver? Então, todo o amor do mundo para mim. Nosso tempo também aqui é especial, chegamos ao fim da linha, mas já aqui a falar mais tempo, mas o tempo não permite, sabes como é que é a televisão. E na vida TV é assim, nós aqui partilhamos histórias, celebramos amizades, né? Preciso brindar. Opa, eu vou ter que usar os dois copos. Os dois copos. Chega aí a programação do nosso canal, 505, Vida TV, onde o mais importante são as pessoas. Até a próxima edição, paz e amor.